Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre os desafios e os benefícios também para o sobrevivencialista, tanto na questão da cidade quanto do campo, né? De antemão eu já falo logo, se você tem pretensão mesmo de ser uma pessoa mais autossuficiente, que tenha mais liberdade, é o campo, né? Com certeza você vai ter como se preparar bem melhor. Hoje eu tenho um plano, eu tenho um projeto para isso, para o meu futuro. Hoje eu moro num apartamento, tá? Então, não é tão fácil você ser autossuficiente morando num centro urbano, morando num apartamento. Então, eu já estou com um planejamento para futuramente eu ter o meu lugar e sair mais desse centro. Mas isso não significa que mesmo você carregando a bandeira do sobrevivencialismo na parte urbana, você tem como se preparar. Eu me lembro que na época daquela crise que nós tivemos em 2020, 2021, até 2022... eu mesmo morando num apartamento que é relativamente pequeno, eu consegui estocar meus alimentos. Eu estoquei 6 meses de comida. Então, mesmo você morando na cidade, claro que você não vai ter um espaço tão bom quanto se você estivesse no campo, um terreno grande, um lugar que você pudesse criar animais, pudesse ter plantios. Mas, enfim, eu consegui me preparar do meu jeito. Claro que quando a gente trata de sobrevivencialismo urbano, é mais voltado para a questão da nossa segurança e da nossa família, porque a questão da autossuficiência ela já fica um pouco limitada, tá? Porque nós moramos num centro urbano, então há várias restrições para tanto quem mora em apartamento, tanto quem mora em casa. Então não é tão fácil hoje a gente se preparar como a gente gostaria morando no centro urbano, mas dá para você fazer o seu melhor. Mas quando eu falo da sobrevivência urbana, eu falo mais a gente se proteger, a gente ter mais atenção numa segurança residencial, a nossa segurança pessoal, o que a gente carrega no nosso dia a dia. Mas, como eu falei, o meu planejamento futuro, se assim Deus permitir, será ter um terreno bom, ter uma criação, criar peixe, criar outros tipos de animais, ter um plantio. Então eu acredito que no campo, logo de imediato, você vai ter uma autossuficiência, um meio de se preparar bem melhor do que na cidade, tá? Claro que vale destacar que cada ambiente tem suas peculiaridades, né? Seus desafios, seus benefícios, enfim. Eu fiz alguns tópicos aqui, tá? Eu separei por tópicos aqui o estudo. E a gente vai lendo aqui e vai comentando nas partes que forem primordiais, tá? Ponto 1. Eu botei aglomeração e concorrência por recursos. Na cidade grande, a densidade populacional intensifica a competição por recursos básicos, como alimentos, água potável, abrigo, e em situações de emergência ou crise, o acesso a esses recursos pode se tornar ainda mais difíceis, devido à alta demanda e escassez de suprimento. Isso aí nós vimos claramente, se eu não me engano, foi em 2018, lá na greve dos caminhoneiros, que realmente chegou praticamente em prateleiras que não tinha nenhum tipo de alimento. Por quê? Porque esses supermercados, esses atacadões muito grandes, eles têm um estoque limitado. Ele tem um estoque limitado, uma reserva limitada de alimentos, porque eles são renovados constantemente, justamente que vem, vamos supor, dos caminhoneiros ou de outras formas. Então, esse estoque, ele é limitado, não é um estoque que vai durar tanto. Eu conheço alguns supermercados que têm estoque para 2 semanas. Então, acontecendo um colapso, uma greve de um caminhoneiro novamente, um caos social, vai sofrer um grande impacto a questão do alimento. Então a gente vai sentir, e essa competência, essa concorrência dentro da cidade vai ser bem maior. Eu me lembro que as pessoas entravam no supermercado carregando 10 pacotes de arroz, 15 pacotes de arroz, com medo de faltar por causa da greve, por causa dessa complicação que nós tivemos de 2020. É claro que isso vai faltar. Tanto água também, eu vi que nas águas minerais praticamente tinham desaparecido. Já o campo ele não vai sofrer tanto disso, tá? Embora os recursos possam ser mais naturais e abundantes, a necessidade que realmente tem é de você preservar aquilo que você já tem. Vou te dar um exemplo: a água potável, você conhecer o seu ambiente, até a questão de uma casa de subsistência. Então ali você vai ter o seu plantio, você vai ter os seus animais que você cria para o abate. Então você tem uma autossuficiência, essa é a verdade. Você tem mais meios necessários para que você possa se livrar de uma escassez de alimento numa prateleira de um supermercado. Ponto 2. Vulnerabilidade a desastres naturais e humanos. Cidades estão mais suscetíveis a desastres naturais, como terremotos, inundações, incêndios, desafios humanos, como crises violentas,
e agitações civis. Isso é muito mais comum acontecer numa cidade do que no campo, porque na cidade você tá tendo um convívio social. Só de você conviver no meio de uma sociedade com pensamentos diferentes, de formas de viver diferentes, isso gera um impacto muito grande para as outras pessoas de como elas irão te enxergar. Entendeu? E também incêndios, inundações, muitas vezes um sistema o sistema pluvial entupido, isso vai causar uma inundação, uma chuva muito forte que derruba um poste, vai faltar uma eletricidade. Então, assim, na cidade, você está mais suscetível a sofrer esses tipos de desastre, de vulnerabilidade. No campo, embora os desastres naturais possam ser menos frequentes, claro que ainda há riscos, né, de enfrentar condições climáticas extremas e a necessidade de você lidar com a falta de acesso a serviços emergenciais. Aqui também é um ponto interessante. Se na cidade você pode sofrer com como eu posso falar, com um nível maior, ser mais provável acontecer, mas ali você está no centro de uma cidade onde um sistema de emergência ele pode chegar muito mais rápido do que no campo. No campo talvez você não sinta um colapso muito grande, mas se por acaso acontecer, o deslocamento de um sistema de emergência até a sua localização pode ser mais difícil, porque geralmente as pessoas que compram terrenos, que vão ter uma vida autossuficiente, elas estão ali a 50, a 100, a 120 quilômetros de um centro urbano. E nessas circunstâncias você tem que ter ali um kit muito bom de primeiros socorros, você tem que ter um kit de evasão muito bem feito. Então você vai ter que dar outros tipos de prioridade. Se você tem abundância demais numa área que pode ser o alimento, mas você sofre um pouquinho com a falta talvez de um atendimento de emergência, você tem que trabalhar nessa área que está mais escassa na sua circunstância, no seu contexto, né? Número 3, a dependência de infraestrutura fragilizada. As cidades dependem de sistemas complexos de infraestrutura para fornecer água e eletricidade, comunicação e serviços essenciais. Qualquer falha nesses sistemas pode causar impactos significativos na vida urbana, como falta de energia elétrica, escassez de água, interrupções das comunicações. Isso aí a gente vê no dia a dia. Várias vezes falta água, luz nem se fala, se chover muito e tem um impacto muito grande num centro, num gerador, vai faltar energia. E quando falta energia, você fica sem comunicação também, água potável também. Então, assim, essa questão de uma infraestrutura fragilizada no meio urbano também você vai ter um sofrimento muito grande através disso. No campo, embora haja menos dependência dessas infraestruturas, é necessário considerar alternativas para garantir acessos a recursos básicos em situação de emergência. Isso aqui, acredito eu, que no seu local, no seu rancho, na sua fazenda, você vai ter ali um poço artesiano para não ter problema com água. Outra coisa bem interessante, quando a gente trata em questão de eletricidade aqui, não tem como você botar um gerador, mesmo que seja de uma voltagem um pouco menor, um gerador dentro de um apartamento, se faltar luz, para garantir pelo menos a sua geladeira, porque ele faz muito barulho e ele vai chamar a atenção dos seus vizinhos, isso vai causar problema para você. Até na sua casa, no condomínio fechado, também não é tão simples assim, não é permitido barulho depois de uma certa hora. Então, já você no seu rancho, no seu campo, você consegue botar um gerador que vai deixar pelo menos ali não perder os alimentos da geladeira, que precisam ser condicionados numa temperatura mais fria. Então, você tem recursos melhores para no campo conseguir lidar com essas coisas mais básicas. Ou seja, como eu falei, um poço artesiano, você muitas vezes tem um riacho ali perto da sua propriedade, que você pode pegar uma água, tratar ela e ter uma água potável. Então, assim, nesse caso de uma infraestrutura fragilizada, a dependência maior vai ficar por parte da cidade. Do campo ele consegue amenizar mais por causa das preparações. Número 4. Aumento dos riscos de segurança. Cidades grandes muitas vezes enfrentam alto índice de criminalidade, incluindo furtos, assaltos e violências. Isso demanda maior atenção à segurança pessoal e à proteção desses pertences. Aqui onde é que entra a questão da sobrevivência urbana. É nisso aqui, esse aqui é o nosso cerne, porque a gente vai estar mais preocupado com a questão da criminalidade, fazer um apanhado, perguntar nos órgãos de segurança pública o que é mais dependente, qual a região que tem menos ali, como eu posso falar, índice de criminalidade, a região que tem menos policiamento, para como você pode se preparar. Então aqui que entra a questão da sobrevivência urbana, essa proteção pessoal
tanto o nosso bem jurídico maior, que é a vida, e também os nossos pertences, que também é um bem jurídico secundário, se assim eu posso falar, entendeu? Já no campo, embora os riscos de crimes possam ser menores, ainda é importante estar atento a possíveis ameaças, como invasões, confrontos, até com animais silvestres. O que acontece aqui? Como eu te falei da mesma coisa da emergência, que é mais difícil chegar no centro urbano, no centro rural, nesse caso aqui também é complicado no campo. Por quê? Porque se você está sofrendo um roubo ali, um assalto, alguma coisa, você tem que ter um sistema de preparação muito bem avançado. Você tem que ter meios de defesa e com bastante alimentação para que você possa ali revidar aquele confronto até chegar um meio de segurança da parte pública, que, como eu falei, dependendo da distância, meu irmão, você vai ter que se virar nos 30. Você vai ter que ter um meio de segurança muito forte, de residência, para ninguém invadir a sua casa, desde a porta, desde da porteira até a porta da sua casa. Você tem que ter meios de defesa pessoal, você tem que conhecer o seu terreno para ter armadilhas, enfim. Nesse caso, você precisa ter essa consciência de uma segurança dentro da sua residência bem mais forte do que na cidade. Porque você vai ter que ter aquele confronto ali e ter a sorte de vencer aquele confronto, ou pelo menos segurar aquele confronto até os órgãos de segurança pública chegar para te dar um auxílio. Então isso aqui também tem que ser bem pensado. O ponto 5. Restrições legais e limitações espaciais versus liberdade e autonomia. Aqui tá na cara que eu tô falando também da cidade, na questão das restrições e limitações e versus a liberdade e autonomia. As legislações urbanas podem impor restrições à prática de sobrevivência. Como? Você hoje no seu apartamento, no seu condomínio, você consegue criar galinha? Você consegue criar peixe? Você consegue ter uma horta de qualidade? Não. Porque existem regras dentro desse centro urbano, dentro do seu condomínio, enfim, que isso limita. Você não pode, dependendo do espaço. E fora também, apartamento ou casa, você não vai ter um espaço de 2, 3, 4, 5 mil metros quadrados para você ter isso. Geralmente uma casa hoje, o padrão dela de um lote é 500, 400 metros quadrados. Então isso limita demais essas restrições. Já no campo, embora haja mais liberdade para atividades ao ar livre, pode haver limitações legais em certas áreas. E dependendo da localidade, a distância de serviços e comunidades pode ser um desafio. Outra coisa aqui. Qual a vantagem também do campo e a cidade, enfim. Na cidade também, além da limitação dessa parte de alimentação, é a limitação também para você treinar as suas habilidades. Um arco e flecha, outro tipo de treinamento, outro tipo de preparação. Então já é mais complicado para você. Então a liberdade, a sua autonomia, com certeza você vai ter no campo. Você vai ter um espaço para treinar ali o que você pretende. Você tem como se preparar de uma forma muito mais eficaz do que na cidade. O ponto 6, dificuldades de mobilidade em casos de evasão versus autossuficiência. Olha só, em caso de evacuação, a densidade populacional e a infraestrutura congestionada nas cidades podem dificultar a mobilidade. Isso aqui é fato. Isso aqui, eu moro em Brasília, tem certos horários aqui que é praticamente impossível você percorrer com o carro por causa do congestionamento. E não é questão de você ter um carro bom, não é questão de você ter uma moto, vai chegar, se mesmo algo acontecer de colapsar o sistema, é caminhada, até você chegar num centro mais isolado dessa parte que vai criar conflito, pessoas nervosas, pessoas dentro do carro ali querendo chegar no seu ambiente, não consegue, isso gera todo um estresse, isso é muito perigoso, entendeu? Entre várias pessoas ali estressadas querendo chegar no seu ambiente, é complicado. Então, no caso da cidade, tem essa dificuldade que vai ser a mobilidade. Por outro lado, no campo, a distância de centros urbanos pode tornar mais desafiadora a evacuação ou acesso a recursos em situação de emergência. No entanto, a vida no campo permite mais oportunidades para desenvolver habilidades de autossuficiência. Esse ponto também é muito importante e eu acho que é um dos mais importantes. A pressão mental e emocional versus o contato com a natureza. Isso aqui não tem nem o que falar, né, gente? O estresse da vida urbana pode exercer uma pressão significativa na saúde mental, com ritmo acelerado, competição constante e estresse diário. Isso aqui são os causadores das depressões, da ansiedade, o caos que você vive, o dia a dia, a rotina dentro desse centro urbano. Praticamente eu acho que a pessoa que ela vive mesmo nessas circunstâncias, dentro, trabalhando toda hora, até no seu dia a dia, com aquela preocupação de bater uma meta, com a preocupação de trazer alguma coisa para dentro de casa, ela é uma pessoa ansiosa, muitas vezes depressiva, então o centro urbano ele vai causar isso com você. E aqui eu volto a falar, como eu sempre falei em vários outros vídeos, aqui que tem que entrar o controle das suas emoções.
No campo, o contato com a natureza pode oferecer benefícios psicológicos, proporcionando tranquilidade, paz de espírito e uma sensação de conexão com o ambiente natural. Aqui, cara, é outra realidade você acordar, abrir sua janela com o verde, o cantar dos pássaros, você mexer na sua horta, você alimentar os seus animais. Cara, deve ser uma sensação fora da realidade. Eu tenho essa visão futura que eu quero isso para mim, entendeu? Viver nesse momento, que isso é qualidade de vida. E a conclusão, esses aspectos são cruciais para os sobrevivencialistas, ao considerar os desafios e oportunidades encontradas em ambientes urbanos e rurais. A preparação e o desenvolvimento de habilidades específicas para lidar com os desafios de cada ambiente são essenciais para garantir a resiliência e a capacidade de enfrentar situações de crise independentemente do contexto. Ou seja, galera, cada contexto tem os seus desafios e tem os seus benefícios. Mas mesmo com esses benefícios e com esses desafios de ambas as partes, eu acho que a melhor opção, como eu falei no começo, para uma pessoa que quer ser autossuficiente é o campo. É o campo, é um rancho, é uma fazenda, é uma chácara, porque ali você vai conseguir desenvolver, vai conseguir se preparar de uma forma bem melhor. Enquanto isso não acontece, vamos se preparar pelo contexto que a gente vive, porque a gente vive, eu principalmente vivo num contexto urbano, então hoje tudo que eu faço é com minha mentalidade para esse contexto, mas tendo uma visão, vislumbrando já o futuro, que eu creio que vai ser melhor tanto para mim quanto para minha família, beleza? Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, não vai gastar nada do seu tempo, não gasta seu dinheiro e me ajuda demais. Deixa o like também de vocês. Sempre eu deixo aqui na descrição do canal o perfil lá do meu Instagram. Se vocês puderem, segue o perfil também, beleza? Tudo de bom sempre. Valeu, até mais e fui!